Bem, nós vamos olhar então o Evangelho para o 15º domingo após Pentecostes, Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16. Mateus 20, 1 a 16, Evangelho do 15º domingo após Pentecostes. É uma parábola, a parábola de Jesus, a segunda mais longa parábola que nos é relatada aqui no Evangelho conforme Mateus. E uma parábola que precisa ser lida como todas dentro do seu devido contexto. E esse aqui particularmente é um contexto muito importante. Se nós olhamos para o final do capítulo 19 de Mateus, ele nos conta aquele encontro de Jesus com o jovem rico. E o que chama a atenção é que depois da história do jovem rico, quando Jesus disse que ele deveria dar todos os bens dele para os pobres e segui-lo, e o jovem vai embora, e então Jesus fala que é tão difícil como rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficam admirados e perguntam, mas e quem é que pode então entrar no reino dos céus? E aí Jesus vem com uma afirmação muito importante, quando ele diz lá que para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. E aí o Pedro, sempre o Pedro, toma a palavra e tem que dizer alguma coisa. E o Pedro, então, vocês encontram isso lá no final do capítulo 19, o Pedro diz, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que vai acontecer com a gente? E Jesus diz, olha, vocês lá na regeneração, no futuro, no juízo, vocês vão receber muito mais, então não fiquem preocupados com isso. E aí termina o capítulo 19 com essa frase de Jesus, 19:30. Poloi de esontai protoi, eschiatoi, kai eschiatoi protoi. Muitos serão últimos, primeiros. Os últimos, aqui é até um pouco difícil de traduzir, porque falta o artigo, mas em todo caso, muitos, provavelmente ele quer dizer isso, muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. Quer dizer, Jesus fala que os discípulos que o seguem, não apenas os 12, não apenas o Pedro, mas todos que o seguem, receberão muito no futuro. Mas aí ele dá um alerta de que alguns que estão em primeiro serão últimos, que estão em último serão primeiros. E aí o texto que nós vamos olhar, do capítulo 20, 1 até 16, ele começa exatamente assim: Homoia gar estin hebasileia ton uranon. Gar, a segunda palavra aqui é a conjunção, pois. Ou seja, Jesus conta a parábola a partir daquilo que ele acabou de dialogar com os discípulos dele. Então a parábola desses trabalhadores na vinha, como ela é chamada, ela de uma certa maneira ilustra o ensino que Jesus procurou dar para os discípulos já a partir daquela situação com o jovem rico. E da pergunta do Pedro, o que vai ser de nós no futuro? O que nós vamos ganhar em troca? Pelo fato de ter nos sacrificado por ti. Então, pois é semelhante o reino dos céus a um homem oikodespote, dono de casa. Interessante talvez que a gente chame a atenção aqui que diga o reino dos céus é semelhante a. Ele não diz será semelhante. Quer dizer, antes ele falava sobre o juízo. Lá o Pedro também perguntou como é que vai ser lá no futuro. E Jesus já puxa a história para o presente. Nós sabemos que o ensino de Jesus no Novo Testamento, os evangelhos trazem isso, os apóstolos também confirmam, de que o reino de Deus, o reino dos céus, ele é antecipado na obra de Cristo. Na vida e na obra de Cristo, o reino futuro de Deus já irrompe nesta era. O reino de Deus, o que é senão o reinar de Deus? A ação de Deus em reinar na sua graça. O reino não é um lugar, o reino é uma ação, é um conceito dinâmico. Então, o reino dos céus é semelhante a um homem dono de casa. Hostis exelten hama proi mistosastai ergatas eiston ampelona autu. Então aqui diz que esse homem, dono de uma propriedade, ele saiu, ex-elten, é o verbo ex-erchomai, auristo do ex-erchomai, saiu, para quê? Ele saiu de manhã cedo, hamaproi, é uma expressão idiomática, bem cedo de manhã, mistosastai. Aqui nós temos um infinitivo auristo médio, do verbo mistol, que é contratar alguém para um trabalho. Então ele saiu de manhã bem cedinho para contratar, que é o infinitivo usado para estabelecer um objetivo,
Então saiu para contratar ergatas. Ergates é um trabalhador comum, para a sua vinha. Versículo 2. Symphonesas de metaton ergaton ec denario den generan, apestelen autus eiston ampelona autu. Sinfonesas, aqui o verbo sinfonel significa combinar algo, arranjar algo com alguém, né, fazer um trato com alguém. Então, tendo combinado, aqui nós temos um particípio aorista, tendo combinado com os trabalhadores ec denarium, literalmente é de denário. Aqui provavelmente a melhor tradução é por um denário. Ele combinou com os trabalhadores por um denário o dia, um denário para pagar o dia, subentendemos, né? O dia de trabalho. A Pestelen enviou-os para a sua vinha. É sempre importante lembrar aqui que, dois detalhes, esses trabalhadores que ele encontra já de manhã cedo, depois ele vai encontrar outros trabalhadores na praça, e alguns até vão dizer que estão lá o dia inteiro porque não tinham nada para fazer, né? Aquela praça era o mercado público, onde sempre tinha serviço. Estavam por lá, de alguma maneira, ociosos alguns, né? Esses aqui de manhã cedo já estão lá procurando trabalho. Importante lembrar que naquela época havia muitos trabalhadores diaristas, ou seja, não eram trabalhadores que tinham um emprego regular. De uma certa maneira, esses trabalhadores diaristas, eles tinham uma situação até mais complicada do que um escravo. Um escravo, dependendo do seu patrão, se não fosse um patrão mau, ímpio, ele era bem tratado e tinha sua forma de vida regular com a família do patrão. Esses trabalhadores aqui que ficavam na rua esperando, eles não tinham nenhum tipo de garantia do que eles iam ganhar. Ou seja, eram pessoas, nós diríamos assim sem mérito, né? Além do que, a gente tem que lembrar que naquela época não tinha sindicatos, né? Não havia o salário-desemprego também, né? E estavam lá então, esperando alguém que os contratasse, ou seja, eles estavam lá para ter uma oportunidade. E o dono da vinha vai lá e os convida. Aliás, mais um detalhe, mais ao final da história nós vamos ver que o dono da vinha de fato era um homem rico, porque ele tinha até um administrador. Só que quem vai procurar empregados é o dono da vinha. Isso que é muito curioso. Ele não manda alguém contratar, ele vai contratar. Por aí a gente já consegue perceber claramente que essa aqui não é uma história que quer nos ensinar sobre economia doméstica ou dentro do nosso país, né? Não quer nos ensinar sobre relações de trabalho. O dono da vinha, evidentemente, que é Deus, é Cristo mesmo. Ele é o rei que vem, né? Então, Deus mesmo vai em busca. Ele mesmo está buscando esses trabalhadores para a sua vinha. Talvez um terceiro detalhe ainda introdutório é que a figura da vinha, ela é uma figura que nós sabemos já no Antigo Testamento, muitas vezes ela retrata o ser povo de Deus. A vinha é o lugar onde Deus manifesta a sua graça, o seu amor, a sua comunhão com os homens. Então a vinha, ela, antes de ser um lugar de trabalho, é um lugar de aconchego. Na verdade, é estar com o Senhor, né? Israel é a vinha de Deus, diz o profeta, né? Continuando o texto, versículo 3. Aqui ele vai agora falar de vários mais que ele vai contratando, né? Kai exelton peritriten horan, e saindo cerca da terceira hora, vamos lembrar aqui que as horas provavelmente seguem o calendário romano da época, começa-se a contar o dia a partir das 6 horas da manhã, portanto, terceira hora é 9 da manhã. Os primeiros que ele contratou eram lá pelas 6 da manhã, era bem cedinho. Esses aqui são pelas 9 horas da manhã, né? Então, saindo por volta da terceira hora, eiden alos estotas ente agora argus. Viu outros parados. Estotas é o particípio perfeito do verbo histemi, parar, estão parados, estão lá, né? Na praça, na agora, argus. Argus, daí lembramos a palavra ergon, trabalho. O argus é a negação, né? É os que não estão trabalhando. Portanto, ele achou alguns ociosos, né? Ele achou alguns lá à terceira hora ociosos, não estavam fazendo nada. Versículo 4. Kai e quem nós eipen, e para aqueles ele disse:
Hipagete kai rimeis eiston ampelona. Vão, hipago, aqui nós temos o imperativo presente ativo, vão também vocês para a vinha. Kai ho ean he e dikaion doso himin. E o que porventura for justo, ali nós temos um exemplo de um subjuntivo do verbo eimi, esse e, o que porventura for justo, eu darei para vocês. Interessante que ele não diz aqui quanto vai dar. Ele diz, olha, aquilo que for justo. De uma certa maneira, as parábolas, elas são histórias que convidam muito o leitor a ficar atento a elas. Né? Isso é uma coisa muito bonita nas parábolas de Jesus. Ele deixa um suspense aqui. Imagine, a gente está lendo pela primeira vez o texto. O texto já é conhecido para nós, mas para quem ouviu pela primeira vez, aqui nós temos um suspense. Quanto será que ele vai pagar? Será que ele vai deduzir aí 30%, 20%, né? Vai tirar um pouquinho, já que não trabalhar o dia inteiro? O que ele vai fazer, será? Né? Mas ele diz que vai dar aquilo que for justo. Versículo 5. Hoide apelton. E eles foram. Erchomai, partir, né? E eles partiram, eles foram. Palinde exelton peri hecten kai enaten horan. E, novamente, saindo cerca de... Aqui nós temos dois números, né? O hectos, que é sexta, e o enakos, que é nona. Então, na sexta e na nona horas. Isso corresponderia no nosso dia a meio-dia, 3 horas da tarde. Né? Mais ou menos meio-dia, 3 horas da tarde, ele sai novamente e encontra mais um grupo lá. Tá? E aí, diz ali, epoiesen rosautos, fez da mesma forma. Tá? Então, o que ele fez da mesma forma? Convidou-os para ir para a vinha para trabalhar. Tá? Versículo 6. Perideten endecaten. E por volta da 11ª hora, da 1ª hora, ou seja, nós estamos já no final da tarde, 5 horas da tarde, exelton euren alus estotas, saindo, viu outros parados. E kai legem autóis, e então lhes diz, ti ode estecate holenten remeran argoi, porque aqui vocês estão parados todo dia, ociosos? O que estão fazendo aqui que não estão trabalhando? 5 da tarde. Bom, se a gente para pensar um pouquinho aqui, esse dono da vinha, numa perspectiva humana, ou ele era um homem muito ingênuo, né? Provavelmente muito ingênuo. O que eles estão fazendo lá o dia todo sem trabalhar? Ora, eles não estão muito afim de trabalhar, porque estão na praça sempre tem trabalho. Mas estão eles lá parados lá e não estão fazendo nada. E ele ainda pergunta, mas por que estão aqui? E pior, ele vai contratar os caras. Ele vai contratar por 1 hora. E a surpresa maior virá no final, no pagamento. Quer dizer, esse administrador, ou melhor, esse dono da vinha, é um homem que, humanamente falando, é um mau negociante. Ele é fraco no que se refere ao lucro para ele. 1 hora de trabalho só esses camaradas aqui, além da bronca que ele vai arranjar mais adiante com outros. Bom, isso de novo nos mostra um pouco do caráter divino. Nessa ingenuidade do dono da vinha, a gente poderia dizer assim, nós vemos um Deus que é misericordioso, um Deus que é gracioso. Quando as parábolas retratam alguém assim como um poderoso, de uma forma tão ingênua, isso nos mostra esse caráter de Deus que não age pelo seu juízo retributivo meramente, mas que age de uma maneira que a gente nem esperava que ele agisse, humanamente falando. Muito bem. Então lá está ele encontrando aquele povo lá, que não está fazendo nada o dia inteiro. Versículo 7. Legosin autor. Então eles dizem para ele, Hoti udeis remas emistato. Porque ninguém nos contratou. Claro, a culpa é sempre dos outros, Então nós estamos aqui e tal, mas a gente está aí esperando, ninguém nos contratou, então a gente está por aí. Legem autóis. E ele diz para eles, e pague-te cai rimeis eiston ampelona. Vão também vocês para a vinha. O mesmo convite que ele faz para os primeiros, para aqueles do meio-dia, das 3 da tarde, ele faz para os das 5 da tarde. Versículo 8.
Opsias de Genomenes, chegando à tarde, opsias é o cair da tarde, né? Então por volta das 6 horas da tarde seria, né? Legei Rokilios tu ampelonos to epitropo autu, diz o senhor da vinha ao seu administrador. Opa, aqui nós vemos que tem um administrador, até aqui só o dono da vinha que apareceu. Kaleson tus ergatas, kai apodos autois ton miston, arxamenos apoton eschaton, heos ton proton. Kaleson tus ergatas. Aqui nós temos o imperativo auristo, chama, Galéu, né? Chama os trabalhadores. Kai apodos, apodidomi, é retribuir ou pagar. Novamente temos um imperativo auristo, e paga a eles o salário. Miston pode ser recompensa, né? Mas aqui no contexto é o salário. Paga a eles o salário, arxamenos, começando dos últimos até os primeiros. É muito interessante que no decorrer da história agora, no final da história, aparecem os últimos e aparecem os primeiros. Os do meio, eles somem um pouco da história, né? Porque não é o ponto fundamental aqui, né? O ponto fundamental é Jesus voltar àquele dito dele: os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos. E aí o que acontece? Versículo 9. Kai autontes hoi periten endecaten horan elabon ana denarion. E vindo os por volta da 11ª hora, receberam cada um denário. É um detalhe curioso, né? A 11ª hora, isso é uma expressão que acaba sendo usada até por nós, né? Quando a gente quer falar assim de decidir uma coisa na última hora, quando há uma situação premente, né? Provavelmente vem daqui a expressão, né? Esses são os da 11ª hora, da 1/10ª hora, os últimos, os que trabalharam bem pouquinho, né? Que estavam lá o dia todo sem fazer nada, só tiveram uma horinha para trabalhar, são os primeiros a ser chamados e ganham um denário. O denário, a gente sabe que é o salário normal de um trabalhador diário, diarista, né? Versículo 10, Kai autontes hoi protoi enomisan hoti leion lempsontai. E tendo vindo, eltontes, auristo particípio, né, do erchomai, tendo vindo os primeiros, enomisan. Chama a atenção desse verbo aqui, nós temos um auristo indicativo, o verbo é nomizo. Nomizo significa julgar ou opinar. Aqui, talvez até uma tradução boa seria algo como eles ficaram pensando, né? Mas não deixa de ser curioso que dentro do nomizo tem a palavra nomos, lei. De uma certa maneira eles pensaram conforme a lei, né? Talvez sendo um pouco literalístico demais aqui, né? Mas eles pensaram conforme a lei, eles estavam refletindo que pleion lempsontai, mas receberão, ou receberiam, né? Lambano aqui no futuro, eles receberiam mais. Bom, isso é lógico, né? Poxa, eu estou vendo lá que o camarada que trabalhou 1 hora ganhou um denário, eu trabalhei 12 horas. Bom, será que ele vai me pagar 12 denários? Maravilha! Nossa, esse dono da vinha é um cara muito legal, né? E aí? Kai elabon to ana denarion kai autoi. E receberam um denário também eles. Cada um deles recebeu um denário, diz aqui. E deu. Versículo 11. Labontes de egongitson katatu oikodespoto. E recebendo egongitson, o verbo gongitso é bastante usado nos evangelhos, por exemplo, quando os fariseus, escribas, murmuram contra Jesus, reclamam contra Jesus, né? Aqui é um imperfeito, então talvez daria para traduzir naquele sentido do começo de uma ação, né? E recebendo, tendo recebido, começaram a resmungar contra o dono da casa, enfim, esse homem rico, né? Levantes, dizendo, versículo 12, Hutoi hoi eschatoi mian hora nepoiesan. Estes últimos fizeram 1 hora. Kai isus remin autus epoiesas. E aqui essa frase é bastante importante. Se a gente for traduzir literalmente palavra por palavra, kai isus e semelhante, igual, remin a nós,
autus, eles e poiesas, fizeste. Uma paradinha aqui, a gente pode ter talvez a tentação de traduzir aqui, tu fizeste do mesmo jeito para eles do que fizeste para nós. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está usando dois acusativos aqui com o verbo poiel, fazer isto, fazer aquilo. E quais são os dois acusativos? Ele está falando de estes, eles, e está falando de nós. Tu fizeste semelhante a nós estes. Tu os tornaste iguais a nós. O que eles estão querendo dizer com isso? Eles não são iguais a nós. Eles são diferentes e tu fizeste igual. Está fazendo como se eles fossem iguais. Não são iguais. Eles são trabalhadores de 1 hora. Nós somos trabalhadores de 12 horas. Tu estás tornando iguais os diferentes. Mais ou menos isso que eles estão dizendo para o dono. E cá entre nós, eles têm razão. Eles têm toda a razão do ponto de vista humano. Ele está fazendo iguais os desiguais. Nem entramos aqui na questão do que isso significa numa justiça humana. Nem vamos entrar nessa, porque aí seria todo um outro campo que não é o campo da parábola. E aí eles continuam dizendo, tu fizeste a eles iguais a nós, tois bastas assim, os que aguentaram, suportaram, tobaros, o peso tes remeras do dia, o peso do dia, kaiton kalsoma. Esse kalson, literalmente é um vento abrasador, é um vento quente. Também essa expressão, essa palavra é usada para um calor intenso. Então o que eles estão dizendo é, tu fizeste a eles igual a nós que aguentamos o dia inteiro e aguentamos o calorão do dia. Esse calor insuportável trabalhando aqui. Versículo 13. Rodei apocriteis eni auton eiten. E ele, aqui no caso o dono da vinha, replicando, disse a um deles. Isso aqui me chama a atenção, ele disse para um deles. O que será, né? Por que ele não diz aqui, ele disse para eles? Eu fico imaginando, quem sabe é para lembrar que tudo começou com a pergunta de um deles, né? Quer dizer, o Pedro, em meio aos discípulos, perguntou, e o que vamos ser nós que deixamos tudo para trás? E aqui na história, o dono da vinha responde para um deles. Acho que é mais uma vez que Jesus dá assim, aquele leve puxão de orelha no Pedro, né? E diz, Pedro, você fala bastante, né? Bastante impetuoso, então deixa eu te dizer um negócio aqui. Né? Disse para um deles, etaire. Etaire etairos, companheiro, amigo. É interessante que essa palavra é usada 3 vezes em Mateus, mas sempre ela é usada em relação a alguém que está errado. Cada vez que ela é usada é para alguém que está pisando na bola. Então Jesus está dizendo para Pedro, vamos dizer assim, para os discípulos, assim como o dono da vinha está dizendo para aquele ô meu amigo, com isso já fica implícito, você está no caminho errado. Uk adiko se, não sou injusto para ti. Adikeo é ser injusto, agir injustamente, tratar injustamente, fazer o mal para alguém. Então, eu não estou fazendo mal para ti. O denario sinefones asmoi, não um denário combinaste comigo? Em outras palavras, o dono da vinha está dizendo, escuta, vamos voltar à combinação original, lá de manhã cedo. O que foi que a gente combinou? Combinamos um denário, né? Então, não foi isso que a gente combinou? É uma pergunta retórica, isso é óbvio. Né? É claro, todo mundo sabe. Versículo 14. Aaron tosson kai ripage. Toma o teu e vai. Então, pega aquilo que é teu, que é esse denário, não reclama, vai para casa, vai descansar, vai com a família. Não fica por aí reclamando. Telo de tuto to eschato dunai roskai soi. E eu quero a este último, interessante, a este último, de novo ele está colocando um singular, né? A este último dar, dunai, verbo didomi, infinitivo, né? Dar como também a ti. Eu quero. Importante essa palavra aqui. O dono da vinha diz, eu quero fazer isso. E ele pode fazer, ele é o dono da vinha. Então, como é que alguém vai reclamar se o dono da vinha quer fazer algo? A vinha é dele.
E ele não está fazendo nada errado, ele contratou por 1 denário e pagou 1 denário. Então, para que está reclamando? Versículo 15. Uk exestin moi hotelopoiesai entois emois. Não é justo para mim aquilo que eu quero fazer nos meus, ou ali no tois emóis é o neutro, né? Então as minhas coisas. Não é justo para mim fazer o que eu quero com as minhas coisas? Em outras palavras, escuta, eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu? Isso aqui não é seu, né? O dinheiro é meu, então eu posso fazer o que eu quero com ele. Né? Continuando, Eho oftalmos su poneroses tin hoti ego agatos em mim, ou o teu olho é mau porque eu sou bom. Um detalhe que a gente também pode levar em conta aqui, e aqui nós já nos encaminhamos para uma aplicação dessa parábola, levando em conta o contexto. É interessante que aqueles trabalhadores da vinha não foram injustiçados, porque aquilo que eles combinaram, eles ganharam. O que trabalhou menos horas, o dono da vinha deu porque é dele, ele pode dar o que ele quer. Mas é interessante que, apesar deles não terem sido injustiçados, eles reclamam. E aí alguém chamou a atenção uma vez do seguinte: imagine aquela fila em que estão lá os trabalhadores para receber o pagamento. Até o momento em que esses aí, que trabalharam o dia todo, estavam de olho no dono, estava tudo bem. Quando eles começaram a olhar para os outros, a coisa começou a ficar complicada. E parece que é aí que Jesus está querendo dar uma lição muito importante para os discípulos e para a sua igreja. Né? Quando se começa a olhar para os outros, o que os outros têm que eu não tenho? O que eles ganharam que eu não ganhei? Por que Deus fez isso para ele e não fez para mim? Aí começam os problemas. Enquanto eu olho para Deus, que na sua graça dá o que Ele quer, está tudo bem. Quando eu tiro meus olhos da misericórdia divina e começo a fazer comparações com os outros, aí a gente tem problema. E aí que o problema realmente aconteceu na vida daqueles trabalhadores lá. E aí a parábola termina, Jesus dizendo, versículo 16, voltando àquilo que está no final do 19, Hutos esontai hoi eschatoi protoi, kai hoi protoi eschatoi. Esse aqui é um pouco mais fácil de traduzir do que lá no capítulo 19, porque aqui nós temos artigos. Vocês lembram que quando nós temos uma frase predicativa, nós temos um nominativo tanto no sujeito como no predicativo. E aí nós sabemos quem é o sujeito pelo artigo. Então a frase fica assim: assim os últimos, hoi eschatoi, serão primeiros. Kai hoi protoi, e os primeiros serão últimos. Com essa parábola, Jesus está nos falando não a respeito de como administrar bens terrenos. Esse não é o tema dele. O tema dele é o reino dos céus. E ele vai dizer algumas coisas muito importantes aqui, né? Relembrando aqui o texto. Primeira coisa importante: a vinha tem um dono. A vinha é o reino de Deus. A vinha é a ação de Deus. O próprio Deus é o rei. A vinha é dele, ele convida pessoas para a vinha. Quando ele convida pessoas para a vinha, aqui ele usa a figura do trabalho. Mas, na verdade, por detrás disso, estar na vinha é obra da misericórdia divina. É bom estar na vinha. A vinha é o povo de Deus. Então, ele convida pessoas da primeira até a 1/10 hora. Talvez até a gente poderia, quem sabe, voar um pouquinho aqui e lembrar que nos próprios evangelhos nós temos exemplos de gente que acompanhou Jesus desde o começo, e temos aquele malfeitor na cruz que na 1/10 hora, né, no finalzinho da vida, teve essa oportunidade de estar diante de Cristo e ouvir dele a promessa da vida eterna. Quem sabe pode ser um exemplo do que Jesus está dizendo aqui. Né? Sobretudo, essa parábola nos ensina o caráter gracioso do reino dos céus. Ele usa a figura do trabalho, mas ele não está querendo ensinar que a gente trabalha e com isso a gente merece o reino dos céus. Jesus nas parábolas usa figuras do dia a dia. O ensino já veio antes, no capítulo 19, quando ele disse que para os homens é impossível ser salvo, e para Deus tudo é possível. Ou seja, ser salvo não é uma coisa que alguém possa fazer, com pouco ou muito trabalho. Não podemos esquecer aquilo que foi dito antes.
Quando Pedro pergunta, mas aí o que a gente vai receber, nós que deixamos tudo? Jesus disse, olha, vocês vão receber muito. E aliás, não só vocês, mas todo aquele que me seguiu vai ganhar muito. Muito mesmo, 100 vezes mais do que tinha aqui. Mas só não esqueça um detalhe, os últimos serão primeiros, os primeiros últimos. Em outras palavras, todos que seguiram Jesus vão receber a mesma recompensa. Vou botar entre aspas aqui recompensa, porque é uma recompensa da graça, não da obra. Todos esses foram convidados, não importa se no começo ou no fim, se trabalharam muito ou trabalharam pouco, mas a graça de Deus os convidou para o reino. E tanto os que chegaram bem no começo, como aqueles que chegaram lá no final, têm a mesma graça divina. Portanto, essa é uma parábola que nos ensina muito a respeito da graça de Deus. E aí, voltando ao ponto da contratação por hora, ou por dia. Humanamente falando, aquele dono da vinha pode até ser chamado de injusto, mesmo que o que ele prometeu, ele fez. Mas talvez humanamente falando, alguém poderia argumentar, esse homem é injusto. E aí nós temos que lembrar que no reino dos céus, as coisas são viradas de cabeça para baixo. Os pequenos são grandes, os grandes são pequenos. E quem sabe vale a pena lembrar a leitura do Antigo Testamento, no próximo domingo, que é uma leitura do profeta Isaías, quando ele diz, os meus pensamentos, diz Deus, não são os vossos pensamentos. Meus caminhos não são os vossos caminhos. Ou seja, não apliquem ao reino de Deus as regras que a gente tem aqui na vida nesse mundo. O reino de Deus é um reino da graça, não do merecimento. Ok? É isso.